E aí, eu sou Saor Lucena, instrutor do Logos, e eu quero continuar aqui mostrando para você como usar a sua Bíblia no Logos e como tirar melhor proveito dela. Então vamos avançar agora para falar dos filtros visuais, como você pode usar os filtros visuais aqui na sua Bíblia. Quando você clica aqui em filtros visuais, você tem algumas opções, são bastante opções de informações que você pode mostrar na sua Bíblia ou não, que você pode usar para fazer um estudo com mais profundidade. Quando você olhar aqui o seu painel, de filtros visuais, ele vai sempre variar de acordo com o recurso que você está utilizando. Quando você vem aqui para os filtros visuais, você vai ver uma série de opções do que você quer visualizar ou não na sua Bíblia para sua leitura e seu estudo. A primeira dessas opções aqui, nessa Bíblia específico, é a característica do discurso, em hebraico ou em grego. E essas opções de visualização que você tem aqui, elas vão depender do recurso que você está utilizando. Essas são as opções que você vai encontrar nessa Bíblia interlinear, e a maioria do que você está vendo aqui você vai encontrar em todas as Bíblias interlineares, mas não em todos os livros, certo? São as Bíblias com interlinear que mais tem opção aqui para você. Como é que funcionam as características do discurso? Como a gente está aqui no Novo Testamento, deixa eu selecionar do grego e depois eu vou só mostrar para você que é basicamente a mesma coisa a do hebraico, a mudar só da língua em si, as distinções da própria língua. Se eu clicar aqui em características do discurso, olha o que acontece, ele vai me dar esse tipo de classificação do texto que eu estou estudando. Então ele está me dizendo, olha aqui, essa parte desse texto é uma sentença, essa aqui é um ponto, essa aqui, vamos ver aqui, complexo, elaboração. Ele vai classificar o texto através dessa estrutura aqui de características do discurso grego. E você tem como configurar isso, clicando nessa setinha aqui do lado, tá vendo? Do lado esquerdo, você tem como dizer quais são os tipos de características do discurso que você quer que ele destaque. Você pode dizer, por exemplo, que tem algumas que não são relevantes para você. Agora, quais são essas características, como elas funcionam? Não é o nosso foco ensinar sobre elas aqui para você. Eu quero apenas mostrar que você tem essa opção. Onde você vai aprender a usá-las, entender o que elas significam, melhor dizendo. Através daqui, quando você passa o mouse nesses símbolos, ele tem uma opção aqui de um link para lhe levar para este livro aqui, que é onde você vai conseguir ter um manual, explicando o que é cada uma dessas classificações que estão sendo utilizadas aqui. Aqui você vai entender que tipo de classificação é essa, o que é que significa cada um desses pontos. Então, essa é a primeira opção, você tem como usar as características do discurso grego e tem também as características do discurso hebraico, que são basicamente o mesmo tipo de classificação para línguas diferentes, uma no grego do Novo Testamento e a outra no hebraico do Antigo Testamento. Ok, vamos então avançar aqui para os contornos proposicionais. Os contornos proposicionais, eles lembram um pouco as partes aqui, as características do discurso, porque eles vão também classificar o nosso texto em uma diferente nomenclatura. E aí você está vendo aqui então, posição, tópico, razão, é também um tipo de classificação para lhe ajudar a entender melhor o texto. E onde você vai entender o que é que significa cada uma dessas classificações, semelhantemente à parte do discurso grego, quando você vem em um desses nomes, você tem um link para este recurso, onde você vai ver que tipo de classificação é essa, para que ela funciona. Você tem aqui todo um manual para você e também explicando o que é que cada uma dessas classificações significa. Então, se você quer entender mais como usar essas ferramentas, basta acessar aqui esses links. E elas são bem interessantes, mas elas são realmente para uma análise do discurso que não é todo mundo que vai utilizar. Eu conheço pessoas muito capacitadas que usam, outras que não. Então você vai ver aos poucos, você pode testar aí para ver se é interessante para o seu uso. Agora a gente avança aqui para os destaques populares. O que são esses destaques populares? São destaques que foram feitos várias vezes pelos nossos usuários. Então, esse texto aqui de Mateus 3, versículo 11, se eu vier aqui, eu vos batizo com água, esse texto foi marcado por 38 pessoas, então se tornou um destaque popular dessa passagem aqui. É semelhante, você aí que talvez tenha o Kindle, é semelhante ao que você tem no Kindle. E aí você pode dizer se você quer visualizar isso ou não. Uma coisa interessante, pessoal, que vale para basicamente todas essas opções que nós já vimos e vamos ver, é o que está aqui no lado direito. Tá vendo essa setinha?
Se eu clicar nela, ela me dá a opção de, ao invés de eu selecionar uma configuração somente para esse livro em específico, essa Bíblia em específico, esse recurso em específico, selecionar uma configuração para qualquer livro que tenha essa opção. Então eu posso dizer, por exemplo, que em nenhum dos livros que tenha a opção de eu visualizar destaques populares, eu quero visualizá-los. É só colocar aqui, não mostrar em nenhum livro. Então ele não somente desmarcou aqui, como em qualquer outro. E se eu quiser, eu posso dizer que eu quero que mostre em todos os livros apropriados. Então, veja aí do seu critério o que é que lhe interessa. Aqui você tem a questão de enfatizar lemas ativos. Isso é bem interessante. Como é que é essa questão de enfatizar lemas ativos? Vamos supor que eu esteja fazendo uma pesquisa no lema da palavra batizo. Selecionei aqui, isso aqui eu vou explicar depois para você como é que usa, mas selecionei aqui estudo de palavra da Bíblia, estou com esse lema sendo pesquisado. Olha só, não importa agora onde eu estou, se eu estou passando por uma passagem bíblica que tem essa palavra, esse lema em específico, ele vai estar destacado para mim, para que eu possa visualizar com mais facilidade. Então é o caso aqui, né, de Mateus 3, vamos ver aqui se Romanos 6 vai usar a mesma palavra, exatamente. Então aqui você está vendo que esse lema ele está sendo destacado porque ele está ativo aqui desse lado, né? Ele está sendo pesquisado, seja no estudo de palavra da Bíblia, seja na ferramenta pesquisa, seja ele está presente, aberto em algum léxico. Então se abrir um léxico que está com esse lema ali, ele está ativo, então ele vai ser destacado aqui para você. Isso eu acho algo muito útil, porque geralmente quando você está fazendo uma pesquisa em alguma dessas ferramentas de um lema, é porque você está querendo ficar com os olhos atentos a qualquer ocorrência desse lema na sua leitura, no seu texto bíblico. Então, você pode deixar essa configuração aqui, enfatizar lemas ativos, mas também pode tirar, você pode dizer o que é mais útil para você. Enfatizar, né, lemas é uma opção. Temos também etiqueta de orador e também etiqueta de destinatário. Como é que funciona isso? Deixa eu tentar achar uma passagem aqui que isso fique mais claro. Vamos para Atos, capítulo 1. E a gente vai ver aqui essas etiquetas. A etiqueta de orador é nesse formatozinho de megafone e a etiqueta de destinatário é esse aqui de um bonequinho de uma pessoa. A etiqueta de orador está dizendo quem está falando aquele texto bíblico e a de destinatário a quem está sendo falado aquele texto bíblico. Então o Logos vai ter aqui uma série de classificações que foram feitas por estudiosos que trabalham com a gente e eles estão dizendo, olha, aqui nesse momento quem está falando é Jesus e ele está falando aos discípulos. E isso vai variar de acordo com o texto bíblico. Então vamos aqui para Atos 18, 24. Então aqui a gente vai visualizar um outro tipo de discurso, outras pessoas falando. Então aqui eu estou vendo Paulo falando para os novos crentes e assim você vai visualizar a depender do texto, ok? Essas são as etiquetas de destinatário e de orador. Eventos da linha do tempo. Esse aqui eu vou ter um pouco mais de dificuldade de encontrar para mostrar para você, mas como é que funciona? Olha aqui, se você está vendo esse aqui do Atlas, esse símbolozinho aqui, isso aqui também está como parte dos nossos filtros. São opções aqui para você visualizar mídias do Atlas, tá vendo? A parte de linha do tempo vai ser algo semelhante, vai ser um símbolo que você vai ver aqui, relacionado a um evento que você pode pesquisar na nossa ferramenta linha do tempo. Então, o filtro aqui para linha do tempo e também quando você vem em mídia Atlas, ele vai aparecer um símbolo onde você vai poder passar o mouse, clicar em cima e ser lançado para uma pesquisa em relação àquilo. Então, aqui o do Atlas, tá vendo? Vou clicar aqui, abrir o Atlas aqui no meu outro monitor, deixa eu trazer para cá, e ele está mostrando Mundo Bíblico e Igreja Primitiva, porque está relacionado a esse evento aqui. Então, é assim que funciona, é bem interessante, porque você vai ser direcionado para pesquisas em ferramentas mais apropriadas, seja para a linha do tempo, seja para o Atlas, a depender do seu estudo. Então você tem como configurar aqui. Vamos avançar aqui, deixa eu falar, já que eu comecei das mídias, vamos falar do restante. Você tem outras mídias e versículo do dia. O que é isso? Essas outras mídias vão envolver às vezes uma pintura, uma foto, uma arte, algum vídeo
de uma videoaula curta, alguma coisa, algum dado que a gente tenha sobre aquela passagem bíblica. E o versículo do dia são artes que nós fazemos. Se você, por exemplo, for no nosso Instagram, você vai ver, todo dia tem a arte do versículo do dia. Então, se aquele texto bíblico tem uma arte específica para ele, você vai visualizar, se você deixar isso aqui, vai aparecer um símbolo para você, e aí você vai poder abrir aquele texto bíblico e poder, por exemplo, compartilhar com alguém, né? Você gostou, foi exatamente isso. Então aqui, Romanos 12, eu tenho aqui esse texto do versículo do dia. E aí eu estava lendo o texto, achei o texto muito bom, quero compartilhar, vi que tem uma arte, ao invés de eu só compartilhar o texto, eu posso compartilhar isso aqui com quem eu quiser. Então é assim que funciona.